Olá, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui para falar das atividades dessa semana, tá bom? Vamos começar por língua portuguesa. A nossa atividade de língua portuguesa dessa semana, nós vamos revisar um assunto que nós vimos no início do ano letivo, que é o número do substantivo, singular e plural. Nós vemos que no singular indica um só ser ou elemento. Já no plural, indica mais de um ser ou elemento. Nós temos dois exemplos aqui, um que está no singular e outro no plural. A borboleta, indicando só um ser, e aqui as borboletas, que indica mais de um ser. O que mudou na palavra? Nós vimos que na palavra borboleta acrescentou um S no final. E junto desse artigo a, foi acrescentado um S também. A borboleta ficou as borboletas. Então, agora é hora de fazer as atividades. Só que nós antes precisamos aprender as regras, né? E isso vocês vão ver no vídeo que eu vou enviar para vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão conseguir realizar as atividades que eu passei para vocês, tá bom? Só quero falar um pouquinho sobre esse exemplo aqui, do ônibus, os ônibus, que é aqui, ó. Eu pedi para vocês colocarem essas palavrinhas no singular e no plural. Tem duas caixinhas aqui, dois quadrinhos. Um que está no singular e outro que está no plural. Então, por exemplo, a palavra ônibus, ela termina com S. Será que ela está no plural? Não, não está. Porque a gente também tem que pensar aqui no artigozinho que acompanha ela, no caso o. O O não tem um Szinho aqui, ó, tá vendo? Então, ele precisaria ter. No caso da palavra ônibus, o ônibus indica um ônibus, então ele está no singular. Os ônibus indica mais de um, então ele está no plural. Vocês vão realizar essas atividadezinhas também, seguindo os exemplos, aqui, a leoa, as leoas. Então, para cada palavrinha aí, cada grupinho de palavra, vai ter os exemplos para vocês seguirem, tá bom? Outro exemplo aqui que é importante também trazer é a palavrinha álbum, que termina com M, flor, que termina com S, e luz, que termina com Z. No caso das palavrinhas que terminam com M, acrescentou-se aqui o N e o S. Na palavrinha que termina com R, o E e o S. E na palavrinha que termina com Z, o E e o S também. Então, álbum ficou álbuns. Flor ficou flores. E luz ficou luzes. Certo? Aqui eu estou pedindo para vocês acrescentarem o S, transformando do singular para o plural. Aqui o ES, que também vai transformar as palavrinhas do singular para o plural. Aqui também foi pedido para acrescentar o ES no final das palavrinhas, transformando elas de singular para o plural. Aqui vocês vão fazer seguindo os exemplos, tá bom? Então, é essa a nossa atividade de língua portuguesa. A nossa atividade de matemática é sobre os números ordinais. Eles indicam ordem, posição ou lugar. Aqui temos de 1 a 10. Como é que eles se chamam? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Mas temos uma lista maior com os numerais até o centésimo, que é o numeral 100, tá bom? Então, eu trouxe um vídeo também que eu vou postar aqui para vocês verem melhor e aprender melhor sobre os números ordinais. Então, vocês vão ler a atividade direitinho e responder depois que ver os vídeos. Aqui eu pedi para vocês escrever por extenso os numerais. Então, aqui temos o numeral 15. Como é ele nos números ordinais?
Aqui vocês vão encontrar, ó, 15º. Aí vocês vão escrever essa palavra, 15º, aqui, ó, por extenso, 15º. Aqui vocês só vão ligar os números ordinais à sua escrita, tá bom? Aqui, o primeiro andar. Cadê primeiro? Vocês vão procurar aqui a palavrinha primeiro, certo? Todo mundo tem um nome e o nosso nome é muito importante. Ele representa a nossa identidade. Então, a nossa atividade de história é descobrir a história do nosso nome. Vocês vão pesquisar com as pessoas da sua família e descobrir a história do seu nome, tá bom? Vocês vão ler o texto e depois responder a atividade. Na nossa atividade de ciências, nós vamos estudar sobre os seres vivos e não vivos. Os seres vivos são aqueles que têm vida, como as plantas, os animais e as pessoas. Eles passam por um processo que é de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Os seres que não passam por esse processo, eles são os seres não vivos. Então, vocês vão ler atenciosamente o texto e depois vão vir aqui para a atividade desse lado aqui. Vocês vão olhar para essas figuras e colocar aqui nesses quadros, de um lado, os seres vivos e do outro, os seres sem vida, tá bom? Na nossa atividade de arte, nós vamos apreciar uma obra maravilhosa de Tarsila do Amaral, que é uma artista brasileira. O nome dessa obra é Pau Brasil. Então, depois de apreciar essa obra, vocês vão responder essas 5 perguntinhas, tá bom? A atividade de geografia, nós vamos falar um pouquinho sobre 3 elementos tão essenciais para a nossa vida, que é o ar, a água e o solo. Eles são componentes indispensáveis para nós, seres humanos. Então, vocês vão ler esse pequeno texto e responder essa atividade aqui abaixo no final. A importância da água, do ar e do solo. Vocês vão falar aqui, tá bom? Na nossa atividade de educação física, nós vamos falar um pouquinho sobre o esporte. O que é esporte? Será que qualquer atividade física é considerada esporte? Ou tem alguma diferença? Então, isso a gente precisa descobrir fazendo a leitura desse texto. E depois vocês vão fazer a atividade que pede para vocês escreverem nomes de esportes. Então, vocês vão pesquisar e responder aqui, colocar 16 nomes diferentes de esporte, tá bom? Na disciplina de projetos integradores, nós vamos falar sobre uma coisa que estamos vivenciando nesse momento, que é o distanciamento social. Nós temos que ficar em casa para nos proteger dessa doença que está aí pelo mundo todo, né? Que é o coronavírus. E o distanciamento social, ele causa em nós algumas sensações, né? Uma hora de inquietação por estar tanto tempo dentro de casa. Então, vamos ler um pouquinho sobre isso, depois a gente vai falar sobre o que é que vocês estão sentindo em meio à pandemia do coronavírus. O que é que está passando na cabecinha de vocês? Qual é a sensação que vocês estão tendo? Tá bom? Depois vocês vão fazer atividade de ensino religioso, que também está relacionada com essa outra atividade, que é convivendo em família. Agora nós estamos convivendo muito mais com a nossa família, né? E isso é tão bom, porque na nossa família a gente tem amor, união, amizade, apoio, ou pelo menos deveríamos ter, né? Então, depois que vocês lerem esse pequeno texto, vocês vão responder essa atividadezinha aqui, que pede para vocês escreverem as palavrinhas, estão aqui fora, tá? Aqui dentro desses quadrinhos, tá bom? Um beijo e boa atividade. Qualquer coisa, a tia está à disposição.